Então, boa noite, gente. Espero que tenham passado ali uma semana bem tranquila, bem boa, né. Começamos aí o nosso recesso escolar, mas nós estamos trabalhando, né. Semana passada estivemos ali em Foz, no curso do diretor formador, e foi um curso, assim, muito bom, muito proveitoso, né, onde foi discutido várias temáticas aqui para a gente poder trazer ao encontro aqui com vocês, para a gente estar discutindo e conversando sobre alguns temas, que são temas pertinentes ali do nosso dia a dia da escola, não é mesmo? Então, né, retomando, professora Nara, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professora. Eu estou tentando arrumar minha câmera aqui, por isso que eu estou meio distraída. Tudo bem, já vou entrar com a câmera. Tá bom, fica tranquilo. Então, semana passada, a gente falou um pouco sobre, eh, a relação entre observação de sala de aula e a melhoria da qualidade das aulas, né. Não sei se vocês lembram, a professora Luzia, semana passada, não conseguiu participar, né, prof? É. Então, o professor Márcio estava, né, estava com uma situação de saúde também, mas participou. Então, prof, lembra que semana passada a gente falou bastante sobre essa questão da observação de sala de aula, a importância da observação, né, e a gente comentou um pouco sobre a organização do ambiente físico de sala de aula. Professor Márcio, você lembra o que nós falamos sobre esse tema? Sim, sim. Aham, foi falado bastante. Até no dia eu estava impossibilitado de falar, Sim, e assim, até na hora, assim, a gente vai, né, ligando os pontos ali, e assim, eu tinha bastante coisa para falar sobre a questão, né, principalmente, assim, a questão é de que na nossa escola a gente preza bastante pela utilização dos espaços fora da sala de aula também, né, não só a organização diferenciada dentro de sala de aula, mas também a utilização de espaços diferentes, né. E aí, quando foi citado ali na questão do estudo e planejamento também, a gente tem um grande auditório, então, assim, a nossa organização sempre é um pouco diferenciada, né? Além de fazer no auditório, a gente faz grupos que depois se dividem e ocupam espaços diferenciados também. Então, há toda uma preocupação nesse sentido já. entendi. A escola do prof é integral ou é regular? Não, não, é regular. É regular? Vocês estão recebendo as carteiras diferenciadas na escola de vocês? Aquelas carteiras que elas se encaixam? Nós já temos uma parte, nós não, como a nossa escola é muito grande, né? Nós temos quase 3.000 alunos, então nós temos Nossa, 30 salas, 30 salas de aula. Das 30, nós temos duas, por enquanto, com as carteiras diferenciadas. Nós temos carteiras para duas salas de aula, porque, na verdade, foi um projeto que começou, a princípio, com as escolas integrais, pelo que sim. chegou para gente, né? E daí, para nossa, chegou para a carteira suficiente para duas salas. Acho que nós temos 80 carteiras daquela, se não me engano. Ah, legal. Então, nós recebemos algumas essa semana. Eu nem estava contando, porque a nossa escola não é integral também, é escola regular, né, normal, e nós recebemos algumas dessas carteiras, eu entendi, assim, pelo tamanho das carteiras, são carteiras para o sexto ano, mas já nesse formato que você pode fazer, assim, organizar o ambiente físico da sala de aula de várias formas. Bem legal, nós até testamos, agora à tarde, sabe, no pátio, para ver. Nossa, achei bem, assim, interessante, bem legal a ideia. É bem legal, só que, como você falou, são carteiras pequenas, né? Sim. Então, assim, qual que é o nosso problema? Então, por exemplo, a mesma sala que o sexto ano ocupa, o terceiro ano do ensino médio vai ocupar, o segundo ano do ensino médio vai ocupar, né? Então, ali há uma desproporção nesse sentido. A gente não tem uma sala exclusiva, por exemplo, para o ensino fundamental, sexto e Uhum. sétimo, que seriam os menores, né? Então, num turno é ocupado o fundamental, amanhã ensino médio, à tarde fundamental, então ali a gente vai ter que, a gente tem que pensar nessa questão também, né? A gente tenta deixar ali o primeiro ano nas carteiras, mas ainda assim eles já são maiores também, né? Então, tem essa Fica, questão, né? eu achei, assim, pequenininha. É legal, mas é pequena, assim, para o médio não dá, mas para as crianças do fundamental mesmo. Então, né, e nós combinamos, né, vocês lembram dos nossos combinados, que no dia de estudo e planejamento, né, eu deixei um checklist aqui para vocês, porque nós vamos ter que organizar o espaço físico ali da sala de aula, né, então cada um vai organizar de uma forma, para que quando os professores cheguem, viu, professora, Luísa, nós combinamos assim, vai ser uma atividade que depois nós vamos postar no nosso portfólio, né. Semana passada foi o segundo encontro,
Então, nós vamos planejar algumas ações no dia de estudo e planejamento, né? Depois, se você tiver um tempinho, você dá uma assistida no nosso encontro passado. Então, o que que vai ser feito, né, nesse dia de estudo e planejamento? Cada diretor, ele vai organizar a sala de uma forma, né, porque nós vamos trabalhar essa questão do espaço físico, porque a observação de sala de aula, ela se dá, né, sobre a questão da observação da aula, a questão das metodologias utilizadas, mas também como é que é organizado o espaço físico, né. O diretor, ele chega lá, ele já olha o ventilador, como que tá essas carteiras, como que os alunos estão dentro da sala. Então foi sugerido, assim, várias formas de organização, organização em pares, organização em semicírculo. Então, qual foi, assim, a tarefinha que ficou para nós fazermos? Eu falo "nós", porque eu também vou fazer, né. Você vai organizar a sala de uma forma para quando os professores chegarem, eles terem aquele impacto de não estar com as carteiras uma atrás da outra. E você vai fazer ali uma foto, uma filmagem, porque depois isso daí vai no portfólio. E, assim, é interessante também pegar um relato de alguns professores, ó, a gente até colocou lá, ó, o planejamento da organização de espaço físico para ser adotado nos dias de estudo e planejamento. De que forma que você pensa em fazer? Né, como eu tenho muito professor, eu vou fazer 2 espaços diferentes, uma eu vou colocar em pares e a outra eu vou colocar em semicírculo. No caso, nós lá da escola, porque vai dar mais de 80 pessoas e eu não tenho um auditório, tem que ser feito na sala mesmo. E a gente vai realizar os registros no portfólio, a partir das discussões realizadas relatando a proposta da organização. Porque aí o professor vai chegar, ele vai se deparar com aquilo, e aí onde nós vamos trabalhar essa questão da mudança do espaço, tá? Vocês vão fazer registros, se vocês puderem fazer filmagens, se vocês puderem também pegar um feedback com os professores, qual o impacto que ele teve quando ele chegou na sala, estava as carteiras em pares ou estava o espaço, né, eh, colocado em semicírculo, a forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então não esqueçam que essa atividade é para o dia do estudo e planejamento. Oi, professora Leila, boa noite, tudo bem? Boa noite. Professora Noeli, boa noite, tudo bem? Boa noite, prof, tudo bem? Tô sem Bom, câmera no momento, já ligo a câmera, tá? tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Acabei de chegar, desculpe o atraso. Boa noite, professor Nelson, tudo bem com você? Tudo bem, Lígia? Na Então, medida tá do bom. possível, estamos seguindo em frente. É? Pai tá bem? O pai tá sendo bem cuidado. Minha mãe, que teve o Ah, mãe. falecimento, né? Nossa, Faleceu e a gente acabou sei. sepultando ela na segunda-feira. E a vida que segue, né? Tá, a Quantos anos, gente veio de lá professor? agora, 85 anos. 85 anos. Nossa. É. Morava aí mesmo? Ela morava em Viamão, Rio Grande do Sul. Nossa. Eu estive lá com meus familiares, cheguei de lá hoje, aí deu tempinho de entrar agora. Cheguei agora há pouco. Não, prof. Deus, né, conforte a família toda aí, né, mas que Amém. dádiva de Deus ter a mãe, né, até essa idade, né. Amém. A gente Amém. fica muito triste de ver eles partir, mas, meu Deus, Faz parte da vida isso, né? paz, é um processo, né. É um processo. Obrigado, viu? Imagina. Ô, prof, vou pedir para o senhor se apresentar para os grupos aqui, né? Não, a gente não conseguiu fazer a apresentação ali no primeiro dia, que o prof teve que sair, mas Perfeito, só falar um pouquinho ali da escola do certo, prof, do. perfeito. Então, meu nome é Nelson, Nelson Boffmeng, né? Como está aí no monitor. E estou hoje, né, diretor auxiliar junto com a nossa diretora-geral, Rita Matucci. Ela faz curso conosco aqui, né? Nem sei se ela já chegou aí. Até vou mandar uma mensagem para ela, porque às vezes a gente não se comunica e ela esquece do horário. Eu vou mandar uma mensagem para ela daqui a pouco. Tá aí, Rita? Não sei se ela tá aí. Não, ela ainda não entrou. Não entrou, né? Eu vou mandar uma mensagenzinha para ela. Então, eu trabalho no Colégio Lacerda Braga desde 98. Desde 98 eu trabalho lá. E a gente faz um trabalho assim. Tá meio travando para mim aqui, não sei se está travando para Não, vocês. para nós não. Tá.
a gente faz um trabalho lá de sempre querer juntar um grupo lá de direção que pensa a escola numa evolução, né? Seja na parte física, como também na parte pedagógica, de construir projetos bons para a escola, né? Então, eu tive na direção lá atrás também, em 2007 a 2013, fiquei na direção lá, depois eu deixei a direção, ficou um grupo lá que estava comigo, deu continuidade, aí esse grupo foi afastado, né, em razão de metas que o Estado estabeleceu e que eles não conseguiram atingir, principalmente a questão da presença, né, que está tão difícil hoje. Aí a Rita assumiu o cargo lá e ela me solicitou ajuda, né, para ver se a gente conseguia aí motivar os professores, porque é difícil ter um grupo de diretores que estão fazendo um trabalho a longo tempo, trabalho bonito, né, de botar a escola para cima, de muitas coisas interessantes na escola, mas de repente eles tiveram que sair, o grupo, a comunidade em si não entendeu muito, né, mas eles estavam cansados, eles também não quiseram reivindicar nada. Aí, para ficar a direção com alguém da escola, a Rita assumiu, né? Na verdade, houve alguns nomes lá, escolheram a Rita, e a Rita, corajosa ou louca, né? Maluca, eu brinco com ela, né? Ela assumiu esse... E vem fazendo um trabalho, assim, maravilhoso, né? Como a gente, muitas vezes, não conhece esses perfis que estão dentro da escola, né? Que estão dentro da sala de aula, né? Perfis administrativos, perfis de pessoas que têm visão assim legal no coletivo, né? Então a Rita tem me surpreendido bastante, eu topei aí ajudá-la a construir uma coletividade, juntar o grupo e somar para a escola, né? Estamos aí junto. Que bom, professor. Que bom. Boa Eu sou formado em filosofia, né? Sou formado em filosofia também, em história. São as duas disciplinas que eu tenho concurso, né? Eu até estou aí também na esperança que tenha uma dobra de padrão, não sei se vou dobrar ou não, ainda vamos ver. Vai sim, vai ter, você vai dobrar, você vai ver. Aí, então tá bom. Se for Vai bom sim. para mim, eu vou fazer isso. Acho que é 5.000 vagas aí para dobra e, se Deus quiser, você vai conseguir. Ai, que bom. Que Deus abençoe, então, né? Nós estávamos em Foz, no curso de Direito do Consumidor, e o secretário, ele deu essa notícia boa, né? Porque eu o meu padrão em 2005, 2008, não lembro, mas o meu eu dobrei, eu tinha um padrão de história, passei no concurso, fiz, né? Quando eu ia assumir o concurso, eu dobrei o padrão. Então, assim, é o que a gente quer para todo mundo, né? Muito Sim. bom. Eu até não sei se alguém aqui tem experiência nisso, mas eu tenho um padrão de história também de 2003, né? Uhum. E esse de 2003, por exemplo, eu sei que eu consigo ali me aposentar de forma integral, entendeu? Meu salário integral. O outro, que é de 2005, não entrou dentro dessa lei. Então, se eu pudesse dobrar o padrão, né, de história, ficar lá com... Isso pode ser, para mim, interessante lá para conseguir me aposentar, né? Sim. Se tiver Futuramente. vaga na escola e o prof estiver dentro dos critérios, eu creio que consegue sim. Torcer, né? Vou torcer bastante. Então tá bom. Obrigado, viu? Imagina. Então, gente, o objetivo do nosso encontro de hoje. Nós vamos refletir, discutir e partilhar experiências práticas eficazes de acompanhamento e gestão dos rendimentos escolares, visando a melhoria contínua da qualidade de ensino e, consequentemente, da aprendizagem dos estudantes. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa questão que o professor já abordou, né? Aqui, né, na apresentação dele, sobre a questão da frequência, né? Hoje nós temos aí os desafios da frequência, os rendimentos escolares, né, as plataformas digitais. Então, hoje a nossa discussão ela vai ser acerca, né, desse assunto. Então, para a gente iniciar aqui a nossa temática de hoje, nós vamos assistir um pequeno vídeo. Então, o que nós vamos fazer? Dentro desse vídeo, vocês vão anotar algumas palavras-chave e vocês vão colocando no chat do ladinho aqui para nós, tá? Então, vocês vão abrir o chat e
vocês vão colocando ali, pelo menos ali, uma palavra-chave, tá? Para a gente poder depois discutir acerca desse vídeo aí, o que ele está querendo dizer, quais vão ser ali o nosso posicionamento acerca desses desafios. Bom, entenderam, gente? Não esqueçam, tá, de deixar a câmera aberta para computar ali, tá, a presença de vocês. A primeira coisa que tem que acontecer numa escola é a escola sonhos. Depois que ela tem os sonhos dela, você fala, vem cá, vamos sonhar junto aqui. Vamos fazer esse estado, esse município melhor. E aí surgem as metas. As metas não devem ser o norte, aquilo que vai nortear o seu trabalho todo santo dia. Ela é para onde você vai. Agora, você vai para ela naturalmente se você faz o seu trabalho como ele tem que ser feito. A sociedade disse, escola, eu estou delegando para você a função de garantir o direito ao aprendizado dessas crianças. Logo, a escola tem que dizer para a sociedade, olha, eu garanti, porque eu cumpri com essas metas. Eu olho para essa escola, eu vejo como essa escola tem que ser daqui a 10 anos. As metas vão ser cumpridas porque a escola não pode estar como ela está hoje. Quando vier assim nas suas costas o peso de resultados que você vai ter que dar, né? Mas quando você tem uma visão da sua escola, quando você tem uma compreensão do trabalho que você vem realizando, você vai ter toda uma tranquilidade para se expressar, seja lá sobre o que for dentro da sua escola. Hoje a gente entende que nós fizemos uma escola para nós, que receba os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos netos, mas que também receba muito bem a comunidade. Não foi uma escola para os números, assim. E dentre essas escolas que atendem alunos de baixa renda, nós somos a melhor escola do Brasil. Então, eu penso que a gente precisa muito mais, quando está fazendo a gestão pública, como é que a gente cria mecanismos de fortalecimento dessas boas experiências. É necessário ter uma visão do todo que integre o todo, que produza fluxo nesse todo, que faça com que a secretaria converse com as regionais conversem com as escolas conversem com as regionais, conversem com a secretaria, e nesse processo de ir e vir, eu aumento em muito a capacidade de entendimento do que acontece e aumento em muito a capacidade de troca para boas experiências. E com isso, eu aumento a virtude do sistema. Eu penso que a avaliação enquanto interna serve para a unidade de ensino poder avaliar, né, se os alunos estão alcançando o resultado planejado pelo professor. Quando a gente pensa em avaliação externa, a gente precisa associar, eu acho que a rede de ensino, né? Por que estado A está tão bem, estado B está tão mal, por que escola X está com a nota lá em cima, outra escola está com a nota lá embaixo, né? E algumas escolas querem superar demais esse padrão. Tá bom, supere. Mas só conhecer matemática e saber leitura e interpretação de texto não te permite ser um cidadão integral. Por outro lado, sem saber ler e interpretar, né, textos variados, você também não pode ser um cidadão integral. Eu tenho um aluno, que ele é excelente aluno, assiste às aulas, participa, ajuda, contribui na sala de aula e tal, mas no dia da prova dele, ele foi e tirou 2. Esse aluno não pode ser avaliado pelo aquele documento que é a prova, porque aquela avaliação ela é só quantitativa. O sistema de avaliação ele visa muito o quantitativo, porque a sociedade quer o quantitativo. Os pais querem o 10. Na minha opinião, a avaliação mais eficaz, que dá mais resultados, é a qualitativa. É o conjunto da obra, é o contexto todo do aluno, e não aquele momento que ele tirou 2. Eu vou perguntar para ele, por que você tirou 2? Porque faleceu alguém na minha família, porque eu tive um problema financeiro, porque eu briguei com meu pai e minha mãe.
tomamos os números como ponto de partida, ou seja, se no ano de 2015 eu tive uma aprovação X, no ano de 2016 eu quero uma Y. E sempre avançando nesse sentido. E observando que para conseguir esse avanço é necessário mudança de algumas práticas. Mas os alunos fazem música aqui, os alunos estudam música, os alunos fazem esporte, os alunos fazem xadrez, os alunos brincam também. Quer dizer, a gente percebe que quando os números vêm, eles repercutem não resultados isolados, mas assim, resultados do conjunto. O diretor, pela lei de diretrizes e bases e pelas legislações estaduais, ele tem ampla liberdade de atuação. É você poder usar as ferramentas pedagógicas à sua maneira. Mas a educação, ela tem que ter critério, ela tem que ter regra, ela tem que ter caminho mínimo para você trabalhar, senão não existe. O sonho de colocar a escola em primeiro lugar não é nem pelo ego, mas eu sei que se a escola colocar em primeiro lugar, e eu acho que isso todo professor sonha com isso, é que você conseguiu ensinar. A gestão orientada para resultados é a gestão que, ao final, faz isso. Melhores pessoas com maior conhecimento, com maior inserção, com melhor qualidade de relação e com melhor capacidade de transformação. Gostaram do vídeo? Então, gente, aí eu estava vendo aqui, né, o que vocês estavam anotando, né? Todo mundo participando aqui, então, direito, trabalho, visão, resultados, sonhos, fortalecimento, naturalmente, integral, cidadão integral, quantitativo e qualitativo, que são, assim, palavras fortes, né? Avaliação qualitativa, ensinar. Então, vocês colocaram várias palavras aqui. Agora, eu digo nós que somos todos nós, vamos pensar em 3 palavras chaves anotadas aqui. Das 3, nós vamos escolher, de todas nós vamos escolher 3, porque dessas 3 nós vamos elaborar uma frase, tá? Que essa frase ela vai no nosso portfólio. Porque tudo que eles falaram aqui, se a gente for fazer uma discussão acerca do vídeo, nós vamos ficar aqui bastante tempo, porque são assuntos realmente, né, nós trabalhamos com resultados, né? E é bem interessante o que cada um fala. Depois eu vou estar mandando para vocês esse vídeo, que esse vídeo é até legal da gente passar ali para os professores. Essa questão ali de avaliação qualitativa e quantitativa, que ele coloca ali, foi bem interessante. Aquele aluno que participa das aulas é um aluno bem ativo, mas no dia da avaliação, ele teve uma situação, né, na casa, ele teve um problema e aí ele tirou 0. E aí? Como que fica aquele aluno, né? E aquele aluno que você, muitas vezes, ele vai bem em tudo e chega no dia daquela avaliação, daquela prova tão importante, ele não consegue ter uma nota, né, uma nota boa. Como que a gente faz, né, para poder estar vendo a questão da qualidade, né, do conhecimento daquele estudante? Então, dentro das frases que vocês colocaram lá, então nós vamos escolher 3, tá? Então vamos lá, qual frase que vocês acham, qual palavra que vocês acham que é de maior impacto? Porque depois nós vamos elaborar uma frase acerca dessas 3 palavras. E essa frase, ela vai no nosso portfólio, vai no portfólio de todo mundo. Aí eu vou colocar ela aqui também no chat. Então vamos lá. Ensinar que é a razão de ser da escola. Muito bom. Leila, das frases que tem lá no chat, que os professores colocaram, qual que você acha que é de maior impacto? Só um minutinho, deixa eu abrir. Direito. Direito. Nara,
Qual frase que você... Qual palavra? Vamos para... Eu escrevi ali de todas bem importantes ali, mas ensinar, porque acho que é a primeira, né, da escola. Depois, como, vem depois. Então, ensinar. Então, tá. Então, falta mais uma. Nelson. Uma palavra, chave do vídeo. Tá fechado o seu microfone. Desculpa, avaliação qualitativa. Avaliação quantitativa? Qualitativa. Augusto, vem aqui abrir. Professora Noeli, agora nós temos três palavras aqui de impacto: direito, ensinar e avaliação qualitativa. Então, dentro dessas 3 palavras-chave, agora vocês vão pensar em uma frase para o grupo. Que frase que a gente pode criar e colocar essas três palavras aqui? Que a gente vai falar sobre gestão de resultados. Então, assim, o vídeo, ele trabalha isso daí num ponto de vista de vários profissionais, né? Avaliação externa, avaliação interna, avaliação qualitativa, quantitativa, né? Nós temos, no nosso desafio é o resultado. É o resultado da presença, é o resultado da avaliação, é as avaliações internas e as externas. Nós trabalhamos num sistema de gestão de resultado. Então, nós vamos ter que pensar numa frase aqui que seja uma frase de impacto. Vamos lá? Pensa aí. O direito do estudante na escola, então, entre o direito acontece pelo ensinar e avaliar qualitativamente. Professor Márcio, explica a frase da Nara para nós. O microfone está fechado. Eu estava escrevendo outra frase que eu coloquei lá no chat, prof, depois se lê. Pode repetir a frase da colega para mim, por favor? Tá, vou ler para você. O direito do estudante na escola acontece pelo ensinar e avaliar qualitativamente. Essa é a frase que a Nara colocou. Na verdade, entra na questão de que o estudante ele tem direito a aprender de formas diferenciadas, né? O professor sempre tem que ter em mente que todos os nossos alunos eles não aprendem da mesma forma. É muito complicado quando eu vejo o professor aplicar uma avaliação e ele quer que todos os alunos aprendam da mesma forma, quando ele não considera que o nosso aluno tem diferentes formas de aprendizagem. Então, o direito da educação, o direito do ensino do aluno, ele perpassa essa questão de avaliação única. É complicado quando eu vejo, quando a gente fala das avaliações externas, quando vem, e todos os alunos têm que fazer a mesma avaliação. Então, eu tenho aluno autista, eu tenho aluno com laudo, eu tenho aluno com TDAH, eu tenho aluno com DI, e todos os alunos têm que fazer a mesma prova e são medidos da mesma forma. Isso é bem complicado. Aí, eu penso que quando o Estado manda essas avaliações externas, poda-se um pouco do direito da aprendizagem desse aluno, porque o aluno ele tem direito de aprender, só que ele aprende de uma forma diferenciada. E assim, o nosso professor, quando aplica uma avaliação, ele está ali tendo um acompanhamento pedagógico, ele está tendo uma orientação de que ele tem que fazer uma avaliação diferenciada para esse aluno. Só que quando vem uma avaliação externa pronta, em que a gente não consegue trabalhar essa avaliação, o aluno vai ser um pouco podado desse direito de aprender. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Talvez essa frase esteja um pouco relacionada a essa questão.
Certo. Professora Noeli, lê para mim a frase que o professor Márcio colocou no chat, por favor. Leio, prof. Só abrir o chat. Tá bom. Tá. Ensinar é mais que transmitir conhecimentos. O professor deve pensar ao mesmo tempo que o aluno tem direito de aprender, deve-se pensar em avaliações qualitativas que se sobrepõem a quantitativo. Eu, quando coloquei a palavra integralmente ali aliás, naturalmente, foi pensando assim na questão de que quando tudo caminha de acordo, esse desenvolvimento do aluno ele é natural, ou assim como aumentar as metas da escola também seria natural. Mas a gente sabe que isso é tão difícil de você conseguir dentro da escola. Aí, quando o professor falou ali das avaliações, eu penso da mesma forma. Não é todo professor que prepara, a gente distribui no início do ano os documentos dos alunos que têm laudo. Então, o professor ele não pode dizer que ele não foi informado, que ele não sabe, mas a questão de trabalhar essas provas diferenciadas é muito difícil de você ver. E também a questão como é que eu vou colocar isso de uma forma natural, para que não os outros colegas não questionem, não torna-se difícil. Até passei, comentando assim rapidinho, até passei por uma questão assim. Eu fui professora de uma menina com laudo há muito tempo, e teve um momento que ela tinha uma professora que acompanhava. E essa professora, por algum motivo, não gostava de mim. E essa professora foi questionar, ela questionou a questão das avaliações adaptadas para a menina e questionou a minha. Só que ela não via a prova dos outros alunos. Então, quando ela questionou, eu fui até a direção e mostrei. Falei, olha aqui, essa é a prova do primeiro trimestre da turma, essa é a prova da Júlia. Essa é a prova da turma, essa é a prova da Júlia. Então, eu tinha todas as provas adaptadas. Só que o que eu fazia? A Júlia sentava na última carteira. Então, eu contava as provas. Primeira, segunda, terceira, quarta. A sexta era da Júlia. Eu colocava ali, para que a Júlia não percebesse que ela estava recebendo uma prova diferente. Mas todas as vezes eu fiz a prova adaptada para ela. Então, e nem a professora que acompanhava ela não percebeu isso, tanto que achou que eu não fazia. Então, eu acho assim que isso tinha que ser muito tranquilo dentro da escola em 2024, mas não é, né, prof? Não. Não é, né, colegas? A gente tentar trabalhar com o professor um trabalho diferenciado, o trabalho diferenciado, não só avaliação, mas um trabalho diferenciado para os alunos que são laudados, a gente sabe que não é fácil. E a avaliação é uma coisa assim que gera bastante discussão, né, dentro da escola, e isso se reflete muito no conselho de classe, que nós vamos falar sobre esse momento do conselho de classe, que é bem complicado. As avaliações externas, elas não é uma coisa ruim, foi uma coisa boa que veio para a escola. Eu entendo como algo bom, porque a gente tem um direcionamento. Então, assim, eu fiquei anos e anos na escola e a gente, assim, não tinha aquele direcionamento. Hoje a gente tem, mas é aquela questão, as provas adaptadas para quem, né, necessita, ela é importante, né? Então, isso daí nós temos que prezar, eu concordo, né, com a professora Nara, né, a questão da qualidade, isso daí é importante. Se tem qualidade, automaticamente vai vir ali, né, a questão dos resultados vão ser bons, tá bom? Então, vamos pensar na frase. Qual frase que nós vamos ficar? Pode falar, professora Nara. Eu só queria fazer um comentário assim, prof, que o vídeo, inclusive, até me estranhei ali o vídeo, o jeito que é colocado, porque geralmente a gente tem outra coisa, né, como norte, mas assim, ó, a avaliação externa não pode ser o ponto de partida. Não. Entendeu? Então, e é o ponto de partida hoje. Hoje na escola é avaliação externa, a gente só treina em cima daquilo, naqueles escritores, naquilo, quer dizer, a gente não faz só isso, mas acho que tem escola que está fazendo só isso, porque é o que é cobrado. Então, isso aí é o fim e ao mesmo tempo é o começo, né? Mas não pode ser aquilo ali o ponto de partida, entende? Aquilo ali é um resultado, e jeito que está colocado hoje, e quantas, né? Eu também concordo que tem que ter, sim, mas não do jeito que é e quantas tem. Isso é totalmente
qualitativo não é nada, é quantitativo mesmo. Aqui na nossa escola, prof, assim, a gente tem tentado trabalhar de uma forma bem tranquila com os professores, até nessa questão das atividades que eles trabalham, a questão do trabalho diferenciado que eles têm feito, né? Claro que está lá no RCO o conteúdo, que tem que ser trabalhado, a forma de trabalhar, a questão de nota, né? A prova Paraná tem que valer nota. Não, não é assim que nós, pelo menos na escola, não estamos trabalhando com esse indicativo, né, tem que valer nota. Não, não é assim. Aí o professor ele tem muita liberdade para ele analisar se dentro da disciplina dele, ele vai considerar uma nota, né, na prova Paraná, entendeu? Ou ele vai usar, a gente está trabalhando muito, usar como instrumento ali para a gente perceber as dificuldades do nosso aluno. Então, assim, está sendo trabalhado de uma forma bem tranquila, porque eu tenho ótimos professores aqui na escola, ótimos, que muitas vezes uma turma vai muito bem na prova Paraná e a outra turma é o mesmo professor, ela não teve um resultado muito legal, né? Então, Até assim, porque a gente entende assim, ó, que tem que trabalhar um bloco de conteúdo, fazer avaliação, retomar e depois, né, fazer a recuperação de novo. Então, realmente, né, às vezes a gente tem tão bons professores que se torna assim uma pena ter que usar uma nota, né? Aqui também a gente não usa, alguns professores usam, mas é com muito cuidado, assim. Então tá, gente. No caso aqui a frase, então. Qual a frase que vocês acham que expressa melhor o que a gente está conversando? O que vocês acham? Ensinar é mais que transmitir conhecimentos. O professor deve pensar que, ao mesmo tempo que o aluno tem direito de aprender, deve-se pensar em avaliações qualitativas que se sobrepõem à quantitativa. Seria essa a frase do nosso grupo? Dá um ok aí para mim, então, que aí eu vou fazer a cópia da frase aqui. Mais completa. A da professora Nara ficou legal, mas acho que a do Márcio ficou mais completa, né? Ficou. Tá, vou colocar lá, então, para gente, lá no nosso WhatsApp, depois eu vou colocar no mural. Porque essa frase aqui, nós vamos ter que colocar no nosso portfólio. Deixa eu copiar ela aqui. Tá, Hein, prof, eu estou no celular hoje e eu não consigo acessar o computador para acessar o portfólio. Aí eu posso fazer depois, pode fazer depois, né? Tá, eu vou deixar no mural a frase, tá? Para vocês terem acesso à frase, que vai ser a frase do grupo todo, né? Então, eu vou deixar no mural do Class1 e já coloquei lá no WhatsApp também, tá bom? Essa frase. Eu achei que essa frase aqui ficou bem legal. Então, gente, né, nós vamos falar bastante sobre gestão de resultados. O que seria gestão de resultados? Gestão de resultados educacionais refere-se ao desdobramento do monitoramento e da avaliação de desempenho da escola, relacionado à aprendizagem dos estudantes. Ela abrange processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados de desempenho da escola, rendimento, frequência e proficiência dos alunos. Então, nós trabalhamos, né, com algumas ferramentas para a gente poder acompanhar ali como que está a nossa escola, né? Aqui, assim, na nossa escola, pelo menos, né, eu tenho lá no computador lá da sala de hora atividade, nós temos ali o BI, o Power BI, e na sala da direção também a gente tem ali as ferramentas, para que tem essas ferramentas? Para a gente poder estar acompanhando como que está a nossa escola, na frequência, na aprendizagem. Então, hoje você consegue ter ali uma visão geral da sua escola. Então, gestão de resultados e as ferramentas de gestão. Dentre as ferramentas que auxiliam a gestão escolar, destaca-se duas fundamentais nesse processo de acompanhamento dos rendimentos dos estudantes. Quais são as duas? A frequência, né, que é o presente na escola, e o BI aprendizagem. Né? Essa semana mesmo, nós estávamos ali observando quantos estudantes da nossa escola, hoje, a gente entende que está assim, numa situação bem séria, é uma situação alarmante, que nós já temos que fazer todo um trabalho, que senão é um estudante com uma possível reprovação, tanto por frequência quanto por nota. E antes nós, quanto gestores, a gente não conseguia ter essa visão tão clara, assim, diária. A gente só conseguia ter a visão no conselho de classe,
ou quando um professor nos procurava e falava, ou quando o pedagogo, olha, aquele aluno está faltando, aquele aluno está com tantas faltas, você ia lá no livro de chamada, né, contava as faltas, e quantas faltas tem que ter para passar, quantas faltas para reprovar, enfim, né. E hoje nós temos essa ferramenta, que ela é uma ferramenta que eu considero, assim, importante, porque a gente consegue visualizar na íntegra o que está acontecendo na escola. Quais são os alunos que estão faltando, por que estão faltando, eh, quantos alunos estão com 7 notas abaixo, né. Então hoje nós temos essa ferramenta, que é uma ferramenta que eu, assim, vejo como algo bom, que está ajudando muito na nossa gestão, para a gente poder fazer esse acompanhamento. É que a demanda do gestor escolar, ela é muito grande, né. Nós temos uma demanda de trabalho muito grande, mas, eu analiso essas ferramentas como algo muito bom. Como que está acontecendo aí, professora Luísa? A senhora tem, assim, conseguido fazer esse acompanhamento? O que que a senhora acha? Sim, nós também utilizamos o BI, no início, a gente até comentou que o BI mostra é o que a gente fazia manualmente, né? Porque nós fazíamos toda aquelas tabelas para repassar para os professores no conselho de classe, nós já fazíamos isso. Agora a gente consegue fazer esse acompanhamento, nós também deixamos diariamente aberto na sala da direção e discutimos toda semana com a equipe pedagógica quais são os pontos de atenção. Eu vejo assim, o presente na escola, a questão da frequência, eu acho que é algo assim que hoje a gente está sendo muito cobrado pela frequência do aluno na escola. E a gente só está sendo cobrado porque agora isso é visualizado desta forma, porque os alunos sempre faltaram, né? A diferença é que a gente não tinha essa visualização na semana, por exemplo. Então, a gente faz esse acompanhamento diário e dá resultado, porque a gente consegue ver os professores que são pontos de atenção, né? Com a questão de aprendizagem e também de frequência. E fica bem claro que, de repente, tem um dia lá da semana que o aluno tem algumas aulas que eles faltam mais, e tem aulas que eles não faltam, né? Então, isso é algo que fica mais viável para a gente conseguir trabalhar dentro da escola. Então, eu também vejo hoje como duas possibilidades boas para nós trabalharmos dentro da escola. O que é ruim, que eu vejo, é a cobrança em cima da escola, que nós temos que fazer quase que milagre para ter a presença lá, a frequência dos alunos, e que muitas vezes não são analisados os fatores externos. Sim. Né? Porque escolas que são grandes e que não são os alunos dos bairros, a gente tem muita dificuldade em relação à questão de frequência. Né? Então, nós, por exemplo, aqui, é uma cidade do interior, então, é do interior, é fácil. Não é fácil, né? Porque a nossa escola é a maior escola que tem no núcleo, e nós temos alunos de todos os bairros da cidade, inclusive de cidades próximas. Então, choveu muito, eles não vêm para aula. Friou muito, eles não vêm para aula. E muitos alunos vêm a pé. Então, por exemplo, se o aluno vem a pé para a aula, ele anda 3, 4 quilômetros, eles não vêm com chuva, né? Não. Só que esses fatores não são, muitas vezes, entendidos pela Secretaria de Educação, né? Uhum. Então, essa é a parte que eu vejo como algo que não é bom, mas, por outro lado, a escola consegue fazer um acompanhamento diário do que está acontecendo, né? Na escola como um todo. Assim, uma coisa que a gente pode colocar, né, vai ter os seminários de diretores, e nesses seminários tem as ouvidorias, né? Eu sempre coloco bastante sugestão lá nas ouvidorias, até, né? Ele fala, mas não vai ser, mas acho que a gente tem que colocar. É uma coisa que tem que ter, na minha opinião, se vocês, né, acharem, é que lá no Presente na Escola, a gente tem um link para a gente entrar e fazer a justificativa da situação do dia, né? Porque a nossa situação, professora Luísa, é a mesma que a sua. É uma cidade pequena, é escola única, chove muito, bastante aluno da zona rural, e aqui eu tenho transporte escolar. Eles não vêm a pé. Aqui eu tenho transporte escolar que pega os alunos, muitas vezes, até na porta de casa. Eu moro na zona rural, o ônibus pega a minha menina no portão aqui de casa.
mas choveu, muda-se totalmente, né, a situação. Nós até quanto mães, né, muitas vezes chove, chove, tá frio, fala: "Ai meu Deus, né, vai pra escola o ano inteiro, então hoje que é um dia diferenciado, né, então vamos ver lá como que tá a tua frequência, você não é de faltar". Então tem os casos. Então, assim, uma coisa que a gente pode sugerir é essa questão da gente poder estar justificando os casos de situação, assim, né, diferenciada. Nós tivemos essa semana uma reunião na Secretaria da Educação com o secretário, e uma das coisas que eu coloquei para ele foi a questão do período noturno, que a nossa frequência durante o dia ela é muito boa, mas o período noturno puxa a gente, assim, para baixo. E ele falou assim: "Mas professora", eu falei: "Então, mas a gente tem que pensar em algo diferente para o período noturno". Aí ele falou: "Mas os seus alunos não vão para a escola?" Eu falei: "Vão para a escola, eles vão para a escola. Só que o horário do noturno é 6h30, termina praticamente 23h, aluno trabalhador". E aí nós temos aquele caso também daquele aluno que muitas vezes é período entre safra, né. Então a situação do noturno é uma situação necessária na escola, porque é aluno trabalhador, porém, é uma situação onde o aluno, pelo menos ali uma vez por semana, ele acaba faltando na escola ou ele chega bem atrasado devido ao serviço. E ele ficou assim, ele ouviu, ele falou: "Olha, professora, realmente é algo que a gente se preocupa muito". Então a gente coloca como sugestão, né, no presente na escola, nós quanto diretores, que a frequência nossa às vezes está lá baixa, devido a esses fatores, a gente conseguir entrar lá e fazer a justificativa, né, "Ó, tal, né, ficou baixa devido a essa e essa situação". Eu sempre mando mensagem para o chefe do núcleo, gente. Sempre mando: "Ó, minha frequência, ó, professor, minha frequência vai estar ruim porque mexeram na estrada e uma boa parte dos estudantes não conseguiram chegar até a escola, teve acidente na pista, teve não sei o quê". Então eu sempre passo, porque é bom a gente também estar comunicando, sabia, a nossa chefia do que está acontecendo na nossa escola, porque às vezes a gente fica com essa angústia só pra gente, né, então é bom a gente estar passando. E, assim, eu dou essa sugestão porque eu coloco sempre na ouvidoria essa questão. Abrir um espaço no presente para o diretor colocar a justificativa o porquê que a frequência naquele dia, ela caiu. Outra questão que eu vejo bem importante, que hoje, por exemplo, quando nós chamamos muitos pais para vir na escola, quando tem a questão das faltas e também das notas, ou às vezes que acontece uma situação de conflitos. E no momento que o pai chega na escola, a gente já abre, né, o BI e está ali para ele ver a real situação, né? Antes a gente tinha que ir lá esperar, né, pegar um boletim. Então eu acho que nesse sentido facilitou bastante para nós o trabalho. Ajudou bastante. Professora Nara, pode falar. É nessa linha que tu está falando, Lígia, a gente sempre pede aqui, de repente serve como reforço, você que parece que tem mais essa proximidade com o secretário, a gente fala aqui para os tutores, né? Não, não tenho, não. Não, mas que de vez em quando deve ter alguma reunião, alguma coisa. É que nós tivemos reunião essa semana, vou até explicar para vocês, nós tivemos uma reunião essa semana, porque a nossa escola, ela foi selecionada pelo Parceiros da Escola, então nós fomos visitar a escola piloto e a gente foi, né, numa reunião com o secretário. Mas foi a primeira vez que eu falei com ele. Então tá. Mas assim, a gente sempre sugere aqui também, outra situação assim que a gente acha interessante é lá no RCO, que o pedagógico tivesse um campo também para escrever. Porque aquele livrinho, aquele caderno não vale mais nada aquilo, né, que a gente faz. Então, eu estou falando como pedagoga agora. Se tivesse aquele campo que nem o professor tem no nome do aluno, podia ser na turma. Nossa, como ia ajudar bastante o trabalho do pedagogo. Eu sempre faço essa fala, na escola a gente sempre faz isso, e é bem interessante, né, para a gente repassar isso, que estão aí as ferramentas e que daí sim auxiliaria um monte o trabalho da gente, né? Sim, mas então, eu percebo muito assim, nós vamos para o seminário de diretores, a gente foca muito no quê? É lá no porte, é lá no, né? E na questão pedagógica, no presente na escola mesmo, muitas vezes as pessoas nem vão lá para poder dar a sugestão. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa para nos ajudar na nossa prática. Então, nós temos que pedir. Se a gente não pedir, não está ali, ó, é importante para o nosso trabalho ele evoluir, eu acredito que eles vão ouvir, mas a gente precisa fazer isso.
No último seminário, eu fui em várias ouvidorias, coloquei várias situações, mas qual foi a sala que estava, assim, com muita gente? Os diretores praticamente estavam todos lá, era na do porte, né, mas essas questões também, né, a gente precisa de funcionário na escola sim, nós precisamos de pessoas para nos ajudar sim, só que essas ferramentas, né, a gente ajudar também, falar: "Ó, para que eles melhorem a ferramenta nisso, naquilo", para que a gente coloque lá, para quando o chefe abrir lá, ele vai entender: "Ó, a professora Nara colocou aqui, ó, a frequência dela baixou, mas foi essa a questão". Nós não vamos mentir, nós não estamos lá para mentir. A nossa frequência é real, é aquilo, né, então seria interessante a gente fazer isso. E o BI aprendizagem é bem essa questão que a professora Luísa falou, que hoje quando o pai chega lá, você não precisa ficar correndo atrás do professor, tá lá, você entra lá e você já vê, né. Outra ferramenta que apresenta informações do rendimento dos estudantes e possibilita um monitoramento do desempenho é o quê? É o conselho de classe. Então, para a gente refletir ali, pensem vocês. Os dados levantados no coletivo nesse importante dia têm sido utilizados como balizadores das ações pedagógicas no cotidiano escolar? A partir das discussões que foram realizadas nesse dia e dos combinados que foram realizados, como tem acontecido o acompanhamento? O conselho de classe é um momento, assim, muito importante, né, onde nós reunimos os professores, onde vai ter várias discussões. Então, assim, antes de vocês falarem, eu vou falar para vocês uma prática que nós fizemos na nossa escola, primeira vez na vida que nós fizemos isso. Depois das ferramentas de gestão, o BI aprendizagem, BI, né, frequência, né, presente na escola, hoje nós temos os dados, e antes o conselho de classe, eu não sei se na escola de vocês era assim, mas você fazia um círculo, e aí os professores começavam a falar: "Comigo fulano ficou vermelho, comigo também, comigo também, comigo também", e vocês iam anotando e eles iam falando sobre aquele estudante. Eu acredito que era isso, né, com todo mundo, né. E esse ano a gente fez uma situação diferente no nosso conselho de classe. O conselho de classe não foi para falar do aluno em específico, nós já tínhamos os dados dos alunos, a gente já sabia quem eram os alunos em situação de dificuldade, em situação ali no vermelho mesmo. E aí os professores tinham que apontar as soluções, quais eram as ações para a gente poder mudar aquela situação. E deu um choque nos nossos professores, porque o costume era se reunir em círculo ali e falar de determinado aluno. Eu até brinquei com ele, o professor falou assim: "Não, mas esse tipo de conselho, professor, é complicado". Eu falei: "Professor, o nosso conselho em forma de tribunal, ele não vai mais acontecer". Ele: "Por quê? Como assim em forma de tribunal?". Eu falei que a gente pega um aluno e todo mundo quer falar, mas, assim, muitas vezes vai até para o pessoal do aluno, vai por questões foge, né, da questão ali que é a aprendizagem daquele estudante, então foge. Então, hoje, para a gente trabalhar o individual do aluno, nós vamos trabalhar na sua hora atividade, com o pedagogo e com o diretor, aí nós vamos discutir aquele aluno com você. Porque às vezes o aluno está mal comigo, mas não está mal com a professora Nara, com ela ele é ótimo, né, então aí o conselho de classe ele ficava muito ali mais na discussão. E nós fizemos esse trabalho e eles começaram a elencar coisas daquela turma que estava funcionando, e nós começamos a, pontuar. Ó, então nós vamos fazer assim, então veio essa mudança ali da questão do espaço físico das salas de aula, que eu acho que eu expliquei para vocês. E a gente está colhendo resultados bons. Não são todas as turmas. Se eu falar para vocês: "Nossa, tudo muito perfeito", não, não foi tudo perfeito. Tem turmas que nós vamos ter que recalcular as ações, porque não deu certo. Eu estou falando da minha escola, né. Então cada um tem uma realidade diferente. Mas assim, professor Márcio, na sua escola, como que tem acontecido o conselho de classe? Como que vocês têm realizado? E o pós-conselho? O que está sendo combinado lá, está sendo feito depois? Como que o senhor está conseguindo fazer esse acompanhamento? Isso, na verdade, na nossa escola, no nosso colégio, já faz alguns anos que a gente não faz mais essa discussão individualizada de alunos no conselho de classe, né?
Na verdade, existe um trabalho, né, em 3 momentos, que é o pré-conselho, o conselho propriamente dito e o pós-conselho. Então, durante o período de pré-conselho, que se inicia já ali ao longo, depois da primeira metade do trimestre, né, quando é lançada a primeira parcial pelos professores, a equipe pedagógica já começa a atender os professores, junto com a direção, nas horas atividades, para ir já sondando o professor de como é que está a situação daquela turma, dos alunos, casos pontuais, para ter um levantamento conciso já no dia do conselho de classe. Aí, no dia do conselho de classe, a equipe pedagógica, aí essa parte as pedagogas fazem, que é fazer todo um levantamento, um apanhado de tudo que foi discutido com os professores no pré-conselho. E isso é apresentado daí no dia do conselho de classe, para a partir daí traçar estratégias em conjunto para serem aplicadas naquela turma, né? Porque de nada adianta a gente estar num conselho de classe só apontando o que não está dando certo, sem discutir aquelas possibilidades que podem dar certo. E aí, ao longo depois do conselho, né, que é o período do pós-conselho, ali na primeira metade do trimestre, é feito um acompanhamento dessas ações para implementar essas ações. Aí entra a questão da direção, entra a questão da equipe pedagógica, entra a questão de reuniões de pais, se for o caso, convocações individuais de pais, se for o caso, também podem acontecer, né? E aí é feito esse trabalho de pós-conselho, mas ele é feito, sim, a partir daquilo que é apontado durante o conselho de classe. Muito bom. Professora Noeli, como que é feita aí? Como que vocês fazem aí na escola de vocês? Partindo do mesmo princípio. Então, agora, como você disse, nós já tínhamos os dados, né? Porque estava mais fácil, então partimos também dessa análise dos alunos e das aulas, das turmas, conversamos muito, eu até estava preenchendo aqui a questão das observações, as turmas ponto de atenção, então conversamos bastante sobre essas turmas, o que poderíamos fazer, que soluções que poderíamos encontrar para resolver as questões com essas turmas. Tanto na questão de indisciplina, quanto na questão de frequência, para ver como que ficava melhor, né? Lá no início, você falou sobre a questão de planejar agora o replanejamento, né? Nós estávamos analisando com a Leila hoje, que veio de uma forma muito tranquila a orientação, e que essa orientação, ela pauta muito no professor. Então, nós tentamos fazer isso no conselho de classe já, de jogar para o professor o que nós podemos melhorar naquela turma. Então, os professores que reclamam muito da questão de comportamento, de indisciplina de uma turma, mas o que será que está levando à indisciplina? É só a questão do aluno, ou será como está a minha aula nessa turma para que gere essa questão de indisciplina? Então, a gente conversou bastante sobre isso também, sabe? Sim. Alguém quer contribuir? Pode falar, professora. Aqui a gente tem já o segundo ano que a gente consegue ter alunos participando do conselho de classe. É muito bacana. Eles fazem são preparados já, né? Já tem uma preparação. O primeiro ano a gente prepara, o sexto, sétimo, todos. E aí eles fazem o pré-conselho com os colegas, com os pares deles, sempre com a equipe pedagógica junto, direção, né? E eles levam esse no dia do conselho de classe e participam todo o tempo. E aí é falado dos problemas da turma em si, né? É falado do que fazer também. E depois, esse ano, a gente também criou um documento de pós-conselho para a direção. O que é? A gente pegou de todos os pré-conselhos dos pedagógicos, a parte que veio dos alunos, e fez uma tabela. E lá apareceu os casos mais pontuais, assim, o que mais os alunos comentam. Por exemplo, o professor que tem extrema dificuldade em ensinar um conteúdo de educação financeira, ele não consegue desenrolar, apareceu em várias turmas, então a gente chamou, isso não é para fazer ata para nada, entende? É dentro de uma observação, daí a gente vai na sala dele, na aula dele, faz todo esse trabalho, então, com esse professor. Vamos ver o que vai dar nisso.
Mas a nossa intenção há muitos anos era trazer pais também para o conselho, mas ainda já não está nesse patamar. Mas os alunos é muito bacana de trazer, tá muito, muito bom. Quebrou totalmente, assim, aquela coisa péssima que era. Do conselho, né? Uma coisa fechada, né? Onde nós vamos falar dos alunos, né? Fala, professora Leila. Então, achei interessante colocar aqui que nós compilamos, né, todos os dados do pré-conselho e colocamos no Drive, né? Então, já com o documento aberto ali, a gente já foi colocando, né, quais seriam as ações e depois a gente, a síntese, né, ficou no Drive para que todos tivessem acesso, né, quais são as nossas ações. Da mesma forma que no Conselho de Classe, a gente já analisou as questões da Prova Paraná, deixamos ali também no Drive e estabelecemos o professor representante. O professor representante, mais do que representar, ele tem que acolher essa turma, incentivar e levar para frente. Então, o que nós colocamos assim? Foi compilado todos os dados da Prova Paraná, feito os gráficos, as planilhas, tudo ali, e daí o professor representante ele vai trabalhar com os dados da Prova Paraná em todas, naquela turma que ele é responsável. Então, achei assim, daí eu fui fazer a observação de sala de aula de uma das professoras e achei que deu bastante resultado, porque os alunos se interessaram naquela questão, ela trabalhou muito tranquilamente, né? Os alunos que estavam acima do básico, abaixo do básico, os alunos destaque. Então, achei que foi uma ação que valeu a pena e a gente vai continuar investindo nessa ação, para que todos os professores também adotem essa ideia, comprem essa ideia. Porque a gente, para trabalhar, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente não acredita, né, na Prova Paraná, o professor é resistente e não leva assim essa ideia a sério, e assim também os alunos não levam a sério. Então a gente aproveitou, né, o Conselho de Classe para trabalhar tudo isso, deixamos compilado, né, todos os dados lá no Drive e as ações que nós estamos fazendo também lá para os professores acessarem e fazerem uma aula especial, por exemplo, a falar de resultados com eles. Professora Luísa? Eu acho que só contribuindo, quando você fala que vocês mudaram esse ano o formato do conselho, nós já mudamos há alguns anos e foi bem difícil no início, porque os professores não aceitavam. E hoje a gente percebe que o resultado é muito diferente. Então, a gente faz um pré-conselho com os alunos e com os professores pelo Forms. E todo ano, a gente muda o formato de quais são os questionamentos. E no momento do conselho de classe, a gente apresenta esses resultados para que o professor entenda também qual é a visão que os alunos estão tendo dos professores. E os professores também respondem esses questionários e a gente discute juntos, né, o que a gente precisa melhorar nas turmas. E depois do conselho de classe, nós fazemos o pós-conselho nas turmas, passando para eles também essa visão. Então, o resultado é bem diferente, é bom, a gente percebe que isso, os professores já entenderam que o formato do conselho de classe é esse, e a partir desse conselho, que já temos o resultado dos alunos, das notas, nós compilamos os dados dos alunos que são realmente pontos de atenção, e repassamos para os professores, e para a equipe, né, a equipe pedagógica faz esse acompanhamento de perto com o professor, né, porque qualquer situação, esse aluno começou a faltar, ele tirou uma nota baixa, então não espera, já chama os pais, já faz esse acompanhamento bem de perto com os alunos. E esse ano também a gente fez um pós-conselho com a equipe pedagógica, onde a equipe pedagógica também respondeu, colocando quais são os professores que são pontos de atenção para fazer esse acompanhamento que aí nós, enquanto direção, conseguimos fazer esse acompanhamento, né, de como que está o acompanhamento geral da escola. Está dando um bom resultado.
Ai, que bom, professor. Gente, então agora a gente vai para os diretores em ação. Nós vamos fazer uma atividade juntos, tá? Não vai ser individual. Vai ser um documento só, tá? Eu vou colocar ele aqui no chat para vocês abrirem, tá? Então o documento está aqui. Nós vamos fazer a leitura do estudo de caso, nós vamos analisar o contexto e nós vamos conversar sobre isso, porque nós vamos estabelecer aqui uma pessoa que vai ser o redator, e nós vamos colocar os itens que o documento está pedindo. Então, eu vou pedir para o professor Nelson abrir o documento para nós. Professor Nelson, o senhor consegue abrir o documento aí? Aí eu paro de apresentar aqui e ele abre o documento. Está no chat o link, tá? Prof, não conseguir, não tem problema, eu abro ele aqui. Acho que travou a internet dele. Eu vou abrir aqui, eu acho que o prof não conseguiu abrir lá. Ah. É o estudo de caso. Vocês estão conseguindo ver, gente? Quem quiser abrir o documento, eu deixei o link do lado aqui, tá? Eu vou pedir para a professora Nara ler para nós esse estudo de caso. Pode ser, professora? Sim, pode ser sim. Vamos lá. Estudo de caso. A Escola Paraná é uma instituição de ensino da rede estadual do Paraná, de grande porte, 1.200 matrículas. Ela enfrenta desafios significativos relacionados à baixa frequência, desempenho acadêmico abaixo da média e uma preocupante taxa de evasão. A gestão apresenta dificuldades em engajar estudantes, pais, professores e funcionários em iniciativas que promovam resultados positivos. Observe os dados da Escola Paraná, conforme mostram os prints dos BIs, frequência e aprendizagem. Daí, na sequência, vem, então, o BI presente na escola e o BI aprendizagem. Sigo, prof? Siga, por favor. Tá. Aí, aqui, deixa eu aumentar aqui o meu zoom para ver os dados aqui do BI, né, do presente na escola. Nossa, a gente vê assim que é bastante baixa mesmo a frequência das turmas, né? A chamada facial até tá boa, mas não está ajudando muito, assim, tudo no vermelho. E a aprendizagem também, notas média 0, baixa. Nossa, tá o caos a escola ali. Não sei se mais alguém... Tá bem difícil essa escola. Tá bem difícil. E aí, na sequência, vem, então, a questão. Vamos ajudar a equipe gestora da Escola Paraná a encontrar estratégias que possam contribuir para melhorar esse cenário? Aí tem as questões norteadoras, né? E aí tem uma tabela para a gente pôr pontos de atenção identificados e ações a serem realizadas. Então, as questões norteadoras são: a partir da leitura dos dados presentes no BI, quais deveriam ser as prioridades da equipe gestora? Identifique os pontos de atenção. Quais ações precisam ser desenvolvidas a partir dessa delimitação dos pontos de atenção? Como a equipe gestora pode realizar o monitoramento e o acompanhamento das ações propostas para a melhoria do cenário? E quanto a você, diretor, de que formas as ferramentas de gestão podem te auxiliar nesse processo? E aí é uma atividade, né, prof? Eles deram para nós um estudo de caso de uma escola, né? A professora já, né, pôde ali observar que os dados da escola não estão muito bons. Então, a frequência não está boa,
O meu não vai aumentar aqui mais. A frequência da escola não está legal. As notas dos estudantes também não estão aquela coisa. Então, a gente percebe que é uma escola que está numa situação bem difícil. E aqui existem as questões que a gente vai ter que analisar a partir da leitura dos dados presentes no BI. Quais deveriam ser as prioridades da equipe gestora? Identifique os pontos de atenção. Então, quando você observa aqui os dados que o BI apresentou aqui dessa escola, pensa se fosse a sua escola. O que você ia analisar? Vamos supor, eu estou vendo lá o BI da minha escola. Quando eu olho a questão do presente na escola, eu já falo para vocês quais são as turmas pontos de atenção. Eu já sei que é o terceiro C, que é o segundo C e é o primeiro C, que são as turmas que sempre estão, né, no vermelhinho com ponto de atenção com baixa frequência. Então, a gente já sabe quais são as turmas. A professora Nara sabe, a professora Leila com certeza sabe, o professor Márcio sabe, o professor Nelson também. Então, a gente consegue identificar os pontos de atenção quando você olha para o BI? Sim. E quais as ações precisam ser desenvolvidas a partir dessa informação que você tem? Eu tenho a informação que o meu terceiro ano B está com a frequência de 71%. E, né, a meta estabelecida para a minha escola é acima de 90%. Eu acredito que para todas, né? O que eu vou fazer a partir do momento que eu já sei onde está o meu problema? Qual é o problema que eu tenho aqui no meu colégio? Qual que é o ponto de atenção que eu identifico? A frequência é um ponto de atenção? Gente? Vocês acham Sim. que a frequência é? Sim, sim. Então, eu vou pedir para a professora Leila ser a nossa, né, redatora lá. Abrir o documento, consegue, prof, abrir o documento? Que aí você vai digitar para nós. Então, nós já vamos discutindo e a gente já vai tendo o documento. Porque esse documento aqui nós vamos colocar no nosso portfólio, tá? De acordo com as nossas contribuições. Então, assim, eu já dei uma contribuição dentro desse documento. A frequência é um ponto de atenção. Qual outro ponto de atenção? Professora, só um minutinho. Eu estou no celular, então não estou conseguindo digitar. Não, prof, não, então deixa. Se você no celular é mais difícil mesmo. Professora Nara, você consegue digitar lá para nós? Entra no documento que eu coloquei no link, você clica em cima dele. Você falou Nara, professora? Desculpa, teve uma intervenção? Isso, professora Sim, Nara. eu estou no documento ali. Tá, então aí você clica lá onde está ponto de atenção. Aí você consegue digitar lá, porque ele está para editado. Isso, lá no ponto de atenção. No primeiro quadradinho, isso. Frequência é um ponto identificado dentro, né, dessa leitura que nós fizemos aí do BI. Então, a frequência. Professor Nelson, quais as ações que a gente pode realizar para melhorar a frequência? O que você acha que nós podemos colocar ali? Que vai conseguir, assim, fazer com que nós conseguimos ali equilibrar a frequência daquela turma que o senhor tem na escola e é um ponto de atenção. Certo. Eu penso que a gente poderia tentar buscar, fazer um diagnóstico da turma de quais são os alunos que mais têm faltado, fazer um levantamento se tem atestado médico, tentar fazer uma identificação de problemas, né, que eventualmente o aluno pode estar passando, fazer uma observação mesmo de sala de aula, no sentido de... E é engraçado, eu estou falando isso, mas como a gurizada da sala muitas vezes sabe, né? Está faltando porque hoje teve que fazer isso, né? Às vezes a gente não está sabendo do porquê que o aluno está faltando, mas a gurizada sempre tem alguém ali dentro da sala de aula que sabe, né? Então, uma conversa no sentido de entrar nessa sala, ter uma conversa para tentar identificar junto com eles, né?
o que pode estar acontecendo. E tem mais também. Eu acho que essa ação é tão importante porque, além de identificar ali problemas individuais do aluno, eles identificam também, eles colocam para você também algumas situações com relação a determinados professores. Sim. Eu tenho turmas da manhã, por exemplo, que tem dias que falta bastante alunos porque, de repente, tem lá um professor de química, tem um professor de física, e as aulas que mais tem aluno, por exemplo, é quando tem aula de, por exemplo, de educação física, né? Quando tem aula, por exemplo, com a professora de biologia, que eles gostam bastante. Sim. Então, a gente talvez pensar em estratégias, né? Até mesmo com esses professores, de que forma que a gente pode fazer isso, né? Melhorar a frequência. Imagina se, por exemplo, você colocasse, por exemplo, uma aula de educação física, sei lá, uma por dia, né? Nossa! Eles iam adorar. Talvez diminuísse o número de falta, né? Um exemplo, né? Pensar estratégias assim. Sim. Vocês, assim, acreditam que, por exemplo, o período noturno, parcerias com o mercado de trabalho, é uma opção para melhorar a frequência? Conversar com os patrões ali, vocês acreditam que também é uma questão que dá para ser trabalhada? De um aluno específico? Sim. Pensem assim, na realidade de vocês. O que vocês vão fazer para poder melhorar a questão da frequência que a gente colocou, que, de acordo com o documento, é um ponto de atenção. Mais ponto de atenção ali. Não é só esse. Professora, eu acho que é algo que funciona bastante, são essas aulas que unem teoria e prática, sabe? Por exemplo, trabalhos interdisciplinares, trabalhos com os laboratórios, sabe? Teoria e prática. Eu lembro que uma vez eu assumi o curso técnico de edificações, pedagoga, e eu sempre fazia essa fala para os professores, e isso deu muito resultado, teoria e prática. E do noturno, inclusive, isso auxilia muito usar os espaços extras da escola. Sim. Então, prof, pode colocar também, então, essa prática. Alinhar a aula teórica com a prática ali, né? Com a atividade mão na massa. Trabalhar mais a questão da atividade mão na massa, pesquisas a campo, trabalhos em campo, seria isso daí, né? Pensar alguma atividade diferenciada, principalmente na segunda de manhã e na sexta à noite, né? Sim. Segunda-feira e sexta-feira são os dias que eu percebo que cai muito o número de alunos, né? Um recreio, vocês acham que também daria resultado? O que vocês pensam? Professora Luísa, o que você faz aí na escola que você acha assim, que motiva os alunos aí para a escola? Uma atividade diferenciada que você tem feito e você tem visto que está melhorando? Então, eu sou um pouco contra a questão de você premiar aluno para estar na escola, né? Estou tentando mudar um pouco essa visão, porque a gente ouve muito, né, em todos os cursos que a gente vai, que porque a escola faz um lanche diferenciado, porque o aluno ganha pirulito, ou porque eles ganham alguma coisa. Então, nós temos uma visão bem diferente na escola, e nós buscamos falar e conscientizar os alunos da importância deles estar na escola para adquirir conhecimento. Então, eu fui muito criticada já por ter esse pensamento, inclusive por algumas tutoras da CED que vieram fazer visita, até me chamaram de coração peludo, porque na verdade, eu particularmente, eu não acredito que fazer essas coisas vai melhorar a frequência dos alunos. Mas nós, o Grêmio Estudantil, propôs para fazer este ano uma gincana com os alunos da frequência. Então, eles fizeram um vídeo mostrando, a nossa escola é uma escola bem bonita, um espaço bem amplo. Fizeram um vídeo mostrando para os alunos como é importante eles estar na escola para melhorar o conhecimento, a aprendizagem. E dentro dessa visão, premiar a turma que tiver melhor frequência.
Então, essa é uma atividade que nós estamos desenvolvendo agora para o segundo trimestre, e que não sei ainda o resultado. A gente observou que melhorou o ensino fundamental, eles cobram uns dos outros, não falte, porque se faltar, vai baixar, nós vamos perder a gincana. Então, eu acho que vai dar resultado. Então, eu digo que isso foi uma superação, porque eu não concordava muito, mas eu acho que está dando resultado. Vamos saber mesmo agora no final do trimestre. Sim. No ensino médio e nos cursos técnicos, a gente percebeu que eles não deram tanta importância, porque para eles acharam que isso não fez assim diferença. E o grande problema nosso, o maior problema é o noturno e também os alunos do ensino médio, porque no fundamental a gente tem essa parceria com os pais. Então a gente cobra muito dos pais. E os alunos do fundamental, eles ainda, obedecem, digamos assim. Já os alunos do ensino médio, os pais não têm muito controle. Então, a gente tem alguns alunos que eles não vêm para a aula, a gente convoca os pais vêm na escola, mas eles falam, eu vou fazer o quê se meu filho não vem? Então, é complicado. E esse ano também nós adotamos uma prática que está dando resultado, que é colocar no grupo de WhatsApp dos pais os alunos faltantes. Deu muita polêmica, porque aqui tudo é polêmico, né? Teve ouvidoria, teve tudo, mas a gente não desistiu. O que acontece? O aluno do ensino médio, muitas vezes, os pais nem sabiam que eles não vinham, porque os pais saem trabalhar e o aluno diz que vem para a aula e ele acaba voltando dormir, né? De manhã, por exemplo, né? Na segunda-feira, como o professor Nelson comentou. Então, isso está dando resultado também. Então, que os pais estão percebendo que tem lá, numa turma, por exemplo, um segundo ano da manhã, a gente tinha muita falta, às vezes tinha 10 alunos faltando na segunda-feira. E realmente, eles passaram um final de semana, de repente, agitado, e os pais nem sabiam. Então, isso são duas ações que nós estamos fazendo e que está dando resultado. Está dando resultado. Só para complementar ali, outro rapidinho, ponto de professora atenção. Lígia. Oi, prof, pode Só falar. complementar o que a Luísa falou ali. Quando convoca pai, nós também estamos fazendo uma coisa que é bem bacana. A gente criou um termo de responsabilidade, de ciência e responsabilidade. Daí o pai vem para a escola e ele assina aquilo ali. A gente coloca, daí às vezes até individualizado, ou às vezes não do aluno, e daí isso fica, é muito bacana isso, sabe? Dá um resultado tremendo. Não chega lá no segundo trimestre, no final, ele vai dizer, a escola não falou, não avisou, tá lá assinadinho, sabe? Isso tem dado bastante resultado também, só para complementar. Bom. Gente, então, continuando. Outro ponto de atenção que vocês verificaram ali naquele estudo de caso. Qual outro ponto de atenção, além da frequência? O que vocês podem apontar ali? O que nós podemos apontar? Eu acho que é a questão do rendimento dos alunos que está baixo, né? Rendimento. Isso. Então, professora Nara, coloca lá, ponto de atenção, no segundo quadradinho. Rendimento escolar. É isso, professor? Eu acredito que seja. Certo. E quais as ações que você acha que tem que ser realizada para poder melhorar o rendimento? Na verdade, a gente sempre bem as ações elas podem casar bem com a questão da frequência, né? Que a gente tem o mesmo problema. Eu acho que os problemas quando a gente participa de reuniões assim com outros diretores e equipe pedagógica, a gente vê que são os mesmos problemas que a gente acaba enfrentando, né? Eu costumo dizer que a nossa escola também são 3 realidades distintas. O ensino fundamental, quando a gente pega lá no BI, é assim, verdinho. Um ou outro que cai no amarelinho. O ensino médio, quando a gente filtra, já entra assim do amarelo para o vermelho. E o noturno, então, é o caos. Então, assim, a questão do rendimento, ele acaba... a ação, eu acho assim, caindo um pouco em cima disso também. Por quê? Porque o pai do aluno do ensino fundamental, ele acompanha certinho ali, a maioria, não 100%, mas a maioria dos pais ainda acompanha ali certinho o que o filho faz, se o filho tem prova, se o filho tem que estudar, se o filho tem atividade, se tem lição de casa, né? Então, há uma cobrança da família em cima desse aluno. O que ele faz? Ele acaba estudando e se dedicando mais. No ensino médio, a gente começa no 9º ano já, né? No 9º ano, os pais parece que já começam a perder o controle ali
dos filhos. E daí, no ensino médio, o pai, não, porque ele já tá adolescente, ele já tá adulto, ele não quer mais aquele acompanhamento dos pais, ele se acha independente e o pai acaba meio que largando mão disso. E aí acaba refletindo, né? A questão da frequência reflete inevitavelmente no rendimento. O aluno que não frequenta, ele não vai ter um bom rendimento. Então, se a gente começar com ações de busca ativa que traga esse aluno de volta e faça esse aluno frequentar, consequentemente, ele vai refletir num rendimento melhor, né? Se a gente conseguir fazer com que esses pais acompanhem, trazer o pai, como eu sempre digo para os pais, a gente precisa do trabalho conjunto. A escola sozinha não vai fazer nada. Nós precisamos que vocês trabalhem com a gente para fazer com que o seu filho atinja o sucesso lá no final do ano, no decorrer no final do ano, né? Então, assim, esse trabalho conjunto com os pais, se a gente conseguisse fazer, seria perfeito, né? Então, vamos lá. Então, aí a professora Nara colocou lá, né, rendimento escolar, primeiro ponto é melhorar a frequência, busca ativa. E trazer os pais responsáveis para a escola. Professora Leila, outro ponto de atenção que você conseguiu perceber lá no nosso estudo de caso? No BI, qual ponto de atenção que você acha que dá para a gente colocar lá como terceiro item aqui? Já foi a frequência? Aham. Não seria também a questão da qualidade da aula? Sim, aprendizagem? Aprendizagem. Porque lá na aprendizagem, no BI aprendizagem está bem baixo também, né? Eles estão com bastante nota vermelha, está bem complicada a situação lá, de algumas turmas. Então, aprendizagem barra qualidade das aulas? Isso, verificar, né, essa questão, né, como que anda, né, a qualidade das aulas, né, para atrair os alunos porque isso também perpassa pela frequência escolar, né? O aluno tem que valorizar a aula para estar presente. Isso. Então, dentro da aprendizagem, quais as ações que a gente pode colocar ali, assim, para melhorar a aprendizagem dessas turmas? Vamos pensar assim, no contexto geral, em relação a professor, em relação a ambiente escolar, em relação à merenda escolar, né, que a gente estava conversando aqui para trazer o aluno, o que eu vou fazer? Até a professora Luísa comentou, né, que tem algumas ações, né, que a gente vai, com o passar do tempo, né, professora, vai adotando, porque são necessárias. Olha, isso daqui, essa merenda nesse dia, o cardápio exposto ali, né? A gente fez isso aqui na escola. Começamos a colocar o cardápio em edital e colocar no WhatsApp. Então, assim, são várias ações ali que acabam impactando também na aprendizagem. O que mais que a gente pode colocar como ação, as ações assim a serem realizadas? Eu acho que o próprio uso dos espaços diferenciados da escola pelos professores pode fazer com que o aluno melhore o desempenho na aprendizagem, porque o fato das vezes dele sair da sala de aula, daquele quadrado da sala de aula, sair da fileira, sair da rotina da mesmice, faz com que ele se interesse mais pela aula, o professor vai fazer uma aula diferenciada e o aluno vai apresentar o melhor desempenho nessa aula. Eu acredito bastante nessa questão. Isso mesmo. Porque também se o professor tem um baixo índice de frequência nas aulas, ele também não vai ter ritmo, né, nas aulas para ensinar, né, continuidade. Então, ele vai também estar desestimulado, né? Sim. Eu acho que tem algo que foi falado no início sobre a questão da avaliação qualitativa, né? Pensarmos também, né, nessas diferentes formas de avaliações, né? Porque o aluno também ele aprende de formas diferentes e eu acho muito estranho quando a nota do aluno se refere a um trabalho que ele não entregou ou a uma prova que ele foi mal e ele fica lá com 0,6 de média. Eu acho isso muito estranho, sabe? Assim, né? Falta talvez uma visão, como o Márcio colocou lá no começo, essa questão do todo, né? Eu acho que tem que olhar o processo como um todo, né? Tentar descobrir o que levou esse aluno
a não estudar para a prova? Qual que é a realidade desse aluno, né? E é claro que é difícil isso, mas é um trabalho pedagógico que tem que ser feito, né? Para que a gente pense numa forma de melhorar a aprendizagem, mas também essa avaliação da aprendizagem. Acho que é algo que tem que se pensar. Então, gente, aqui, né, nós elencamos 3 pontos de atenção que foram identificados pela análise que nós fizemos no BI, aprendizagem na frequência. Então, os pontos de atenção dessa escola seriam frequência, rendimento escolar, aprendizagem versus qualidade das aulas. Vocês acham que a gente tem que acrescentar mais alguma coisa aqui ou tá ok? Prof, eu só acrescentaria ali naquele último item a intencionalidade, porque quando a gente pede para os professores fazer o plano de trabalho docente deles, apesar de ter os conteúdos ali que vem já pronto, mas a gente quer saber o que ele vai trabalhar daquilo e o que não, a primeira coisa que a gente pede no plano de trabalho é o objetivo. O que ele quer ensinando aquele conteúdo? Tem professor que não sabe. Ele sabe que ele vai lá e vai abrir aqueles slides, ou ele sabe que ele vai preparar uma atividade, mas ele não tem noção de que o objetivo que ele quer alcançar tem que estar todo costurado para chegar lá no final e ter, sabe? Em consonância, né? Eu acho que isso aí é um ponto, não sei se eu estou errado ou não. Prof, põe ali para nós, então. Vamos lá. Mais alguma coisa, professores, que a gente pode colocar aqui no nosso documento? Esse documento que nós estamos fazendo aqui de forma coletiva, nós vamos dar continuidade. A gente, né, eu deixei vocês falarem, né, discutirem, a gente teve uma conversa bem legal, então a gente passou um pouquinho aqui do horário, né, que termina a nossa reunião 8h10. Eu acredito que eu vou atrasar um pouquinho aqui com vocês para a gente conseguir fazer e concluir, tá? Todo esse trabalho hoje no nosso portfólio, para a gente já colocar lá, tá? Então, esse documento aqui também vai lá, tá? Que a professora Nara está digitando aqui, está terminando aqui de colocar as considerações aqui sobre esses pontos aqui de atenção. Eu vou parar aqui nossa apresentação. Isso vai o link daí, prof? Vou mandar um link para vocês, vou mandar. É o link que vai, né? Vai pronto já para vocês. Ué. Por que ele não quis entrar? Eu posso acrescentar o link ali para ver se... Ah, tu já conseguiu. Pode sim. Não sei se é o mesmo, acho que sim. Cópia do roteiro. Então, dando sequência aqui, né? Sistematizando as ferramentas de gestão não pode ser utilizada de forma isolada, que foi o que a gente conversou aqui, né? Elas não falam sozinhas, elas se complementam. Por exemplo, comparar dados de frequência de aprendizagem. Nem sempre a turma com menor presença é a de menor rendimento. Vou falar para vocês um exemplo bem prático da minha realidade. A turma do noturno não tem a frequência tão boa, mas o rendimento da turma é muito boa. Os professores falam muito disso, eles são assim, eles participam bastante, muito, muito, muito. Eles fazem uma interação muito boa. A turma do diurno é uma turma que tem uma presença muito boa, mas eles são muito indisciplinados, então o rendimento não é tão grande, né? Então, assim, aqui entra em exemplo, acredito, de várias escolas aí, vocês estão na direção. Atribuir nomes e rostos aos números, é preciso uma análise de dados que considere as particularidades dos estudantes, que é o que a gente discutiu aqui hoje bastante. Então, agora nós vamos lá para o nosso portfólio. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o portfólio de vocês, para a gente já fazer essa atividade agora, né? Então, eu já vou colocar aqui para vocês vocês vão lá
atividade 3, o terceiro encontro. Então, o que que nós vamos colocar lá? Primeira coisa que nós vamos registrar lá vai ser a nossa frase. Eu vou colocar aqui, ó. Vou entrar lá no nosso class e vou colocar no mural, para que vocês copiem e transcrevam o trabalho de vocês. Eu coloquei também no chat. Tá lá. Ensinar é mais que transmitir conhecimento. Gente, ó, tá lá no mural, tá? É só vocês copiarem e colar no portfólio de vocês, na página, lá no terceiro encontro. Vamos fazendo junto, que aí vocês não ficam atrasados. O bom é a gente fazer junto. Agora eu vou mandar o link para vocês desse documento aqui, que a professora Nara foi colocando aqui para nós. Ó, tá no chat o link desse trabalho que a gente acabou de fazer coletivo aqui, ó. Então, vocês vão copiar também e vão colocar lá. Vocês estão... Tá indo muito rápido, gente? Não? E vou colocar também lá no nosso mural. Tá lá, ó. O link também tá lá para vocês colocarem. Então, vocês vão entrar lá nas atividades, vão entrar lá no portfólio. Cadê o portfólio? Aqui. Aí vocês vão lá para a página 6, tá? Terceiro encontro. Aí coloca lá no terceiro encontro a frase e o link. Prof, consegue colocar o link no grupo de WhatsApp lá para a gente copiar daí depois também? Consigo, cara. Tá. Consigo E sim. daí Vou depois, achar. quando eu estiver no computador, daí eu abro e daí coloco. É só esses Sim, dois hoje, né? eu coloquei no mural também do Class, tá? Tá lá no mural também. Ah, tá bom, então, beleza. Obrigado. Ó, coloquei o link lá também para vocês. Que teve um pessoal que fez ali o print da página, mas assim, eu achei que o link ficou bem legal. Hoje é só esses dois que tem que colocar, né? Hoje esses dois. Então, gente, a atividade, né, que nós temos que desenvolver hoje é esse trabalho que nós fizemos no coletivo, né, essa conversa que foi muito boa, porque a gente vai ver uma coisa que eu comecei a fazer agora, né, eu vi que a professora Luísa já está fazendo, vários diretores aí já estão fazendo essa forma de conselho de classe. No começo é bem difícil, né? Depois os professores vão se habituando e as coisas vão ficando mais fáceis. E uma coisa que que eu vou falar para vocês, que é necessário vocês já estarem pensando, é a implementação de uma ação, tá? Que nós vamos ter que colocar no nosso documento, que é o nosso portfólio. Então, assim, qual que é o desafio da sua gestão? Você vai ter que pensar em alguma coisa que você vai ter que desenvolver ali uma implementação. E essa implementação, ela vai ter que ter foto, ela vai ter que ter um vídeo, né? Meu desafio aqui na escola é a frequência. Então,
eu vou pensar em uma ação relacionada à frequência escolar. O que eu vou fazer relacionado à frequência? Então, tá lá, desafio da gestão. A partir das temáticas discutidas nos encontros, pense um desafio a ser superado em sua escola. É o momento de autoavaliação e análise da sua escola. Liste quais são as dificuldades e pontos de atenção ou pontos para desenvolvimento das ações já realizadas ou planejadas. Então, nós vamos ter 2 datas que vai ser a apresentação, né? Eu vou fazer ali um cronograma e vou estar passando para vocês, né? Então, como o nosso grupo ficou em 8 diretores, porque 2 precisou sair, né, devido à questão que vão participar do pleito eleitoral, então eles não puderam ficar no curso, né? Não foi autorizado ficar no curso, só os diretores que estão trabalhando de forma ativa na direção. Então, nós estamos em 8. Então, eu pensei em dividir, assim, 4, né, diretores num dia e 4 no outro. Então, o nosso cronograma, eu vou até passar para vocês saberem quando que vai ser as apresentações. Então, nós vamos ter a data do dia 8 de agosto e nós vamos ter a data do dia 15 de agosto, para a apresentação das implementações das ações que vão ser desenvolvidas, tá? Então, 4 pessoas vão ficar no dia 8 e 4 no dia 15, tá? Mas a gente já pode estar pensando, nessa semana aí que nós estamos em recesso, que não tem aluno na escola, então já dá para vocês estarem pensando, porque no dia a dia a gente sabe que é mais complicado. Então, como que vai funcionar essa implementação? Ó? Quais são as possibilidades diante dos desafios, a partir das discussões e sugestões dos encontros? Quais são as ações possíveis de serem customizadas e adaptadas à sua escola? Pontue quais as possibilidades de ação a partir do desafio apresentado no slide anterior. Por exemplo, eu anotei aqui, ó, a professora Nara, né, sugeriu ali, diz que faz na escola dela, aquele documento com os pais, um documento de responsabilidade. Eu achei muito legal. Eu achei assim, que é uma ação válida que eu vou sugerir para o meu pedagógico para a gente fazer aqui com os pais. Porque o que acontece aqui? Os pais vêm, nós conversamos e nós registramos, mas eles não têm nenhum documento igual ela faz. Então, é um documento que ela poderia até compartilhar com a gente, porque é uma boa ação. Então, esses encontros eles são legais por isso, porque você pega ideias de vários gestores e você pode também aplicar na sua escola e dá certo. E planejar, né, a ação, planejar as ações para efetivar as possibilidades pensadas para a escola. Não esqueça de estabelecer uma ordem possível para as ações. Quem serão os agentes da escola que serão envolvidos? Em quanto tempo deve ser executado? E registro da ação. Apresente evidências da efetivação da ação planejada. Esse registro ele pode ser em forma de vídeo, gráfico, tabela, dados, imagem, depoimento de alunos, professores e funcionários. A implementação de seus registros devem ser feitos na carga horária para além dos encontros ciclos. Então, assim, vocês vão fazer, né, no dia a dia ali da escola de vocês. Conforme vocês forem fazendo as ações, vocês vão já abastecendo ali o portfólio de vocês. Não vamos deixar para a última semana, que senão a gente não dá conta. A gente não consegue, é bem complicado. Por isso que no encontro já é importante a gente já estar fazendo as atividades ali do nosso portfólio. Sua apresentação será feita durante os encontros 7 e 8. A entrega final deve ser feita no dia 16/8. Então, o nosso é dia 15, né, que vai ser a apresentação, tá bom? Só aqueles diretores que às vezes precisa, né, olha, não me deixa dia 8 por alguma situação tal, já me avisa para mim poder montar o cronograma da apresentação de vocês, tá bom? Então, assim, é importante, gente, o portfólio é importante a gente estar diariamente fazendo. Eu acredito que vocês já têm uma ação legal aí na escola, que vocês estão desenvolvendo. Então, assim, já vamos começar a fazer para não deixar, né, para em cima da hora, porque a gente pensa que não, mas, ó, daqui a pouco já terminou julho e a gente já está em agosto, e quando pensar que não, a gente já está se encontrando ali no seminário de diretores, tá bom? Professora Noeli, você lê para mim o encerramento do nosso encontro de hoje? Os resultados de aprendizagem são uma certificação de que
que atesta aquilo que o estudante sabe, compreende e é capaz de fazer no final de um processo de aprendizagem. Christopher Sessum? Então, né, a aprendizagem, ela é algo, assim, bastante para a gente discutir, né, nós íamos levar bastante tempo para discutir a questão da aprendizagem, a questão da avaliação, né, mas eu acredito que a gente está caminhando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aqui são as referências, né, hoje do nosso encontro, que é a gestão de resultados educacionais. Gente, essas referências que nós colocamos aqui é bem legal, tá? Eu vou trazer para vocês no próximo encontro o material e eu vou colocar lá no Class, que é bem assim, tem algumas metodologias ativas ali, que é bem interessante e tem assim impactado bastante aqui na nossa escola. A gente tem trabalhado muito com os professores, que inclusive foi o nosso tutor que mandou, e eu comecei assim com alguns professores fazer alguns trabalhos ali na observação em sala de aula, e foi bem interessante, tem dado resultado. Sabe, às vezes a gente pensa: "Nossa, mas não dá resultado, é só para ter, né, aquele", não, tem dado resultado, os alunos têm se interessado bastante em algumas metodologias diferenciadas que os professores têm trabalhado. Eu acredito que a gente tem que, assim, partir por ali, sabe. Porque a professora Luísa falou uma coisa interessante, o professor Nelson reforçou a questão das aulas, né, aquela aula que é legal, aquela aula que é interessante. Aquela aula que é legal, que é interessante, o aluno não falta, né, a gente pode observar isso daí. O ano passado eu coloquei a aula de robótica na sexta-feira, que era um dia que eu tinha muito pouco aluno na escola. E a professora desenvolveu um trabalho tão bom, tão legal, que o dia que passou a ter pouco aluno foi na quinta e não na sexta. E aí a gente percebeu o que um trabalho diferenciado, como ele impacta, assim, sabe, na presença do estudante na escola. Tinha aluno que ele nem ia no dia da educação física, mas ele não faltava na aula da professora Priscila de robótica, que era interessante, ela ensinou coisas, assim, maravilhosas, a gente chegava para observar, não queria sair da aula dela. Então, assim, isso daí é algo que nossos professores, assim, eles vão ter que rever bastante coisa mesmo, porque o aluno, ele fica se para ele for interessante. Nós também, né, não só o aluno, mas nós também, né. A gente fica onde é interessante, é legal, a gente está aprendendo, é um clima gostoso. Certo, gente? Alguma consideração? Não? Então eu vou pedir licença para vocês, para mim encerrar aqui a nossa gravação. Vou pedir para vocês abrirem a câmera, bem legal, para me fazer uma foto. Professora Noeli está andando, professora Noeli, olha aí, anda. Prof, eu estou com a minha filha que fez cirurgia nos pés, então agora eu fui dar janta para ela, tive que sair receber o lanche que eu pedi, então por isso que eu estou andando, tá bom? Não, fica tranquila, eu pensei que você estava na escola. Eu olhei assim e falei: "Nossa, acho que ela está lá na escola". Porque a escola de vocês à noite abre, nessa época? A minha abre? Minha tá Ah, não, a nossa é só de dia. Sério que eles deixaram vocês ficarem só de dia? É, a nossa é só amanhã e não, a nossa só funciona amanhã e tarde. Ah, não, a nossa funciona os 3 períodos, aí tem que ter expediente os 3 períodos. Aí por isso que eu pensei que a professora estava na escola. Então eu vou tirar um print aqui da nossa foto, bem sorrindo, bem contente por vocês estarem comigo hoje, na quinta-feira, no recesso escolar. Aí. Gente, muito obrigado, Deus que abençoe. Semana que vem estaremos de volta com outro tema bem legal para a gente poder estar discutindo. E agradeço muito a contribuição de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou olhando o portfólio de vocês, vou colocando as considerações lá. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que a gente abre até o Meet ali para estar conversando e eu estar ajudando vocês. Vamos terminar Obrigado. tudo certinho. Beleza. Professora, só para dar retorno da Rita, ela está bem gripadinha lá, por isso que ela não veio. Está ruim até para falar. Tá bom, fala para ela que hoje eu vou perdoar. Ah, falo, sim. Obrigado. Pro, do teu portfólio, o senhor está com alguma dúvida, está com alguma dificuldade? O meu? Está com alguma dificuldade ou não? Está tranquilo? Eu acho que tem uma atividade, por exemplo, que eu acho que da aula passada que eu não terminei. Eu acho que a professora deu como trabalho, né? Atividade, né? Foi uma atividade que nós fizemos.
Eu ainda não desenvolvi, porque eu estava envolvido com... Tá, mas eu mando para você em particular no WhatsApp, tá bom? Tá bom, Aí eu obrigado, prometo viu, apoio professor? lá e posto. Tá, Tá bom? obrigado, viu? Tá, Tchau, até fica com mais. Deus. Tchau, tchau. Amém, você também. Tchau, tchau.